Mesmo quando não o vemos, Ele está presente. Na dor, no silêncio e no caminho. Ele se revela nas crises, na comunidade e no coração que o busca. Glória a Deus, boa noite a todos, gente, graça e paz, que bom estarmos juntos, família Reis, quantos estão aqui felizes nessa noite? Que bom estar com vocês, e você aí que está online assistindo a gente, Deus abençoe. Eu conversei com alguns irmãos que estão mais impossibilitados de estar aqui presentes, então eu queria mandar um beijo para vocês, da nossa comunidade aqui, que a gente tem saudade de vocês, aos pais, né? Tem alguns pais aí com bebês novos, o Tiago, Camila, Viviane, e a gente está feliz com isso, né? Como a Thalita falou também, a gente está animado aí por esse culto da manhã. Acho que a gente vai conseguir servir esses pais com bebês, mas que às vezes aqui fica um pouco muita gente, e a gente tem uma dificuldade, porque se você está aqui pela primeira vez, aqui é uma igreja móvel, então a gente tem que montar, desmontar. E falando nisso, estão ali no lobby pós-culto, principalmente aos homens que vocês quiserem ajudar, olha, tem aí espaço para vocês carregarem um peso, viu? Mas aí fica um pouco desconfortável, né? Não apenas no auditório, mas no pós-culto. Gente, que bom estar com vocês, glória a Deus, sempre efetivo como igreja estarmos juntos, mas queria também honrar a Deus por essas pessoas, sabe, que de manhã estavam na freguesia, mas o time de música que está ajudando a gente a entronizar o nome de Jesus com louvor e adoração, o time que chegou mais cedo aqui para orar, o time que chegou mais cedo para montar esse teatro, na recepção, na hospitalidade. Quem ama um cafezinho aqui? Quem ama um cafezinho aqui? Se quiser, pessoal, semana que vem a gente botar água com sal marinho. Também faz bem. Mas queria que a gente honrasse esses irmãos que estão se dedicando, né, para fazer com que esse ambiente aqui promova o nome de Jesus para pessoas, mas também promova o nome de Jesus e a presença de Jesus em nossos corações. Todos nós aqui carecemos da glória de Deus, então vamos aplaudir ao Senhor por causa da pessoa que está se dedicando, que está amando pessoas com seus dons, né? Seja carregando peso, seja com instrumento, time de produção. Então, glória a Deus, porque a gente tem ali irmãos nos Estados Unidos, na Espanha, no Brasil, podendo assistir. Então, que o Senhor abençoe você também. Gente, olha, vocês viram um bumper, nunca sozinhos. Eu fiquei muito surpreso, para não dizer feliz, quando o pastor, que nós temos aqui um pastor de Colorado, nossa igreja em Colorado, para quem não sabe, nós somos uma igreja nos Estados Unidos, da RES, e o Britton, eu falei com ele para ele pregar de manhã, eu iria pregar à noite, mas quando eu estava traduzindo a pregação dele, eu falei assim, caramba, ele está falando exatamente a série que a gente está fazendo, que é Nunca Sozinhos. Eu fiquei muito impressionado, quando ele me passou o sermão, as notas, eu li e tal, achei legal, mas na hora da pregação essa manhã, eu falei, cara, ele tem que pregar novamente. Então, é uma honra tê-los aqui. Nós temos duas famílias, uma de Colorado, outra de Dallas. O Britton é um conselheiro, né? Ele é pastor, mas ele não é pastor da RES, mas ele é um dos conselheiros da igreja, ele vai estar aqui pregando. E eles trouxeram amigos, família, que é uma família de Dallas, que tem... eu fiquei sabendo ontem que essa família tem 7 cabritos em casa. Que maravilha. I'm telling you about the goats. Yes, all right. So, pessoal, vamos ficar de pé. E vamos honrar, receber aqui com o nosso calor carioca e brasileiro, Britton. Good evening, Res Church, Rio. Boa noite, Res Church, Rio. I bring you greetings from Loveland, Colorado, in the United States. Eu trago saudações da igreja em Loveland, Colorado, nos Estados Unidos. We are so happy to be here with you. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês.
There have been a lot of changes at Res Church in Loveland. Aconteceram muitas mudanças na Res, em Colorado, But one thing that has never changed mas algo que nunca muda is our love for all of you. é o nosso amor por vocês. You have many, many, many people praying for you and supporting you here in Res. Tem muita gente lá orando por vocês. We are one big family. Nós somos uma família. And that's the family of Jesus. Amen? E essa é a família de Jesus, amém? I want to share a message with you that God has been doing in my life the last 2 years. Bem, eu quero compartilhar uma mensagem com vocês que o que Deus está fazendo comigo nos últimos 2 anos. This is called the living expression. Isso se chama a expressão viva. You see, Jesus Christ became flesh and he lived among us. Sabe, Jesus Cristo, ele se fez carne e habitou entre nós. I'm going to be reading from John chapter 1. Eu vou ler aqui a partir do Evangelho de João, no capítulo 1. Verse number 1 says this. O versículo 1 In the diz: beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God from the beginning. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. In verse number 4 it says, In him was life, and that life was the light of mankind. E no versículo 4 diz que nele havia luz, e essa luz foi dada aos filhos de Deus. And in verse 14 it says that the Word became flesh and made his dwelling among us. E o versículo 14 vai dizer que essa palavra se tornou carne e viveu entre nós. You see, as believers, we are to be an expression of God's love. Sabe, como cristãos, nós precisamos ser uma expressão do amor de Deus. He came and lived among us. Ele veio viver, habitar entre nós. And now we are to live among the people. E agora nós estamos habitando entre as pessoas. What is so important here O que é muito importante aqui is that God made himself flesh. é que Deus se fez carne. He lived with us, Ele viveu entre nós, not above us. não sobre nós. Just like we don't live above others. É por isso que nós não vivemos sobre We live outros. with them. Nós vivemos com os outros. And when we understand who Jesus E is, quando entendemos quem Jesus é, it will help us understand who we are. nós entenderemos quem nós somos. He is our creator. Ele é o nosso Criador. He created all things. Ele criou todas as coisas. But he is with us. Mas Ele está conosco. You see, most of the problems we face in life, Sabe, muitos dos problemas que nós lidamos maybe hoje, all of the problems, talvez todos os problemas, is a result of how we see God. é um resultado de como nós vemos Deus. Our view of God has an impact on ourselves. A forma como visualizamos Deus tem um impacto nas nossas But vidas. how can a human mind Mas como é que uma mente humana understand a limitless God? pode entender um Deus que não tem limites? A God who is omniscient, omnipotent, and omnipresent. É um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. You see, what a wonderful God, promise that God has given to us. Existe uma promessa maravilhosa que Deus fez para nós. God is with us no matter the É circumstance. que Deus está conosco, não importa as circunstâncias. He said he is with us in the good times, Ele disse que estaria conosco nos but bons he's tempos, also with us in the hard times. mas Ele também estaria com a gente nos momentos difíceis. No matter what happens, Não importa o que aconteça. Jesus Christ Jesus Cristo, will always be Emmanuel, Ele sempre será o Emanuel. God with us. Deus conosco. I don't know about you, but that gives me great peace. Eu não sei você, mas isso me dá muita paz. Regardless of what we face today, Então, independente do que nós estamos enfrentando hoje, whether it's loneliness, seja solidão, the loss of a loved one, o luto por perder alguém que nós terrible amamos, illness, uma doença, or enfermidade, any other human condition, ou qualquer outra limitação humana, God is right there with us. Deus está conosco. And he will never let us go. E Ele nunca vai nos deixar. John 1:4. João, capítulo 1, versículo In 4, him was life, que nele havia vida. and that life was the light of all mankind. E essa vida se tornou luz para toda a humanidade. Do you know that light always overpowers darkness? Você sabia que luz sempre triunfa sobre trevas? Let me say that again. Deixa eu te dizer isso de novo. Light always overpowers darkness. Luz sempre triunfa sobre as trevas. I want to tell you something about light. E eu quero falar algo sobre a luz. I don't like light when I sleep. Quando eu durmo, eu não gosto de ter nenhuma luz. I like it very dark in my bedroom. No meu quarto, eu gosto que esteja muito escuro. Anybody else like Alguém that? assim também? Like no light at all, Samuel. No Sabe- light. Samuel, nenhuma luz, nenhuma luz. Sometimes I'm crazy. E às vezes eu acho que eu sou maluco. My wife would tell you I'm crazy all the A time. minha mulher vai falar que eu sou maluco bastante. But sometimes when there's light in the room, Mas quando tem luz no quarto, I'll hang blankets or towels or clothes over the windows. eu vou botar roupa, cobertor, toalha para
tapar aquela frecha over de the luz. cracks of the doors. Qualquer tipo de frecha eu vou tapar. And sometimes I take tape, E eu vou ter uma fita, little né? pieces of tape, and I put them on all the little lights in the room. E vou tapando para que não haja nenhuma fresta entrando Maybe luz. on the TV, Talvez na luz, on the phone charger, até no carregador de whatever celular, else is around, qualquer coisa que tenha uma pequena because I luz. want it really dark. Porque eu quero que haja And sometimes totalmente I go to escuro. bed, E às vezes eu vou pro and quarto, I pra think it's going to cama, be really dark, e eu acho que vai estar totalmente escuro. and there's one little tiny light E aí tem uma luz that's pequenininha shining in the bedroom, que tá brilhando em algum lugar no quarto. and it pierces my E eyeballs, parece que vai direto nos meus olhos and it wakes me up. e me acorda. That's an example of how light always pierces darkness. E é muito interessante como, um exemplo bobo, mas para dizer que como a luz sempre triunfa sobre trevas. It only takes a little bit of light É necessário apenas um pouco de luz to expose the darkness. para que assim vença as trevas. And when Jesus says he is light, E quando Jesus diz que ele era a luz, the darkness cannot stand. as trevas não podem opor a isso. He is our light. Jesus é a nossa luz. The concept of God being with us E o conceito de Deus Emanuel, Deus estar conosco, seems more real when things are going well. ela parece mais palpável quando as coisas estão indo bem. We can often equate that with God being with me. God is with me when things are well. Nós podemos sempre caracterizar isso com mais facilidade quando as coisas estão, estão indo bem na nossa vida. But when things are difficult, Mas quando as coisas estão difíceis, sometimes we feel he's not with us. a gente pode sentir que ele não está com a The gente. Bible says that he never leaves us. Mas a Bíblia diz que ele He nunca nos never will abandona. forsake us. Ele nunca vai nos deixar, He is the light of the world. porque ele é a luz do mundo. And when he shines, E quando ele the brilha, darkness has to flee. a escuridão, as trevas, na verdade, precisam sair. Let me tell you about a testimony from the last 2 years of my life. Bem, deixa eu compartilhar um testemunho nos últimos 2 anos da minha vida. In November 2024, Em 2024, no mês de novembro, we went on vacation to Italy. a gente estava em férias na Itália. My family, A minha And our família friends, e os meus amigos, they're really family. que são a família pra gente. We love to travel the world. A gente viaja pelo We mundo love to do missions. e a gente ama fazer We love to missões. see the world. A gente ama ver o And on mundo. this occasion, we went to Italy, A gente foi nessa ocasião para a and Itália we were going to have some fun. e a gente só queria se divertir, It was not very fun. mas não foi divertido. Our first day, No nosso primeiro dia, we lost all of our luggage. a gente perdeu todas as nossas malas. Somebody stole everything that we brought with us. Alguém roubou todas as nossas malas. That wasn't a good start to E the aí não trip. foi um bom começo da viagem. But on the fourth day, Mas no quarto dia, I started feeling very sick. eu comecei a ficar doente. I experienced a lot of pain in my back. Comecei a sentir uma dor nas minhas And I costas didn't know what was going e eu on. não sabia o que estava And I began acontecendo. to get scared. E aí eu comecei a ficar meio apavorado. We ended up calling an ambulance, Fui para peguei uma ambulância and I ended up in the hospital e acabei indo pro hospital. in a foreign country E num país that did not speak my language. diferente, que não falava a minha And língua, I didn't know what was wrong. e eu não sabia o que estava acontecendo. We went in and I took some tests. They scanned my body. Então eles fizeram alguns exames e fizeram tomografia no meu corpo. And the doctor came out to us E aí o médico veio para and he nós. said, "When are you going home?" E ele falou assim, quando é que vocês estão indo para casa? I said, "In like 10 more days." E eles disseram, olha, nós vamos ficar aqui mais 10 dias. He said, "You cannot leave here. E o médico falou, você não pode We ir have embora. to keep you at the Você tem hospital. que ficar no hospital. We have to talk about treatment." Você tem que a gente tem que conversar com And I você did sobre not understand. tratamento. E eu não entendia. He said, "We found a big tumor inside of your abdomen. Bem, a gente acabou de descobrir um grande tumor And dentro you do seu cannot leave abdômen. here. E você não pode sair. I'm a very stubborn person. Eu sou muito teimoso. And I was on vacation. E eu estava em férias. And I said, "No, thank you." E eu falei, não, obrigado. And I went back to vacation. E eu fui viver as minhas férias. And I went back home. E depois eu voltei para Colorado. But a few days later, Mas alguns dias depois, it was confirmed foi confirmado that realmente I had stage 4 kidney cancer. que eu tinha um câncer no rim na fase 4. The worst stage of cancer you could have. Que é a pior fase de um câncer que alguém pode ter. And in my flesh, I did not understand. E carnalmente eu não conseguia compreender. I had a lot of questions for God. Eu tinha muitos questionamentos I para began Deus. to ask, was it because I did not eat healthy? E eu comecei a falar, Deus, eu não estou comendo saudável? Did I not pray enough? Eu não estou orando o suficiente? Did I have too much sin in my life? Será que eu estou tendo muito pecado na minha vida? Did God not like me? Deus, você não gosta de Did mim? I not have enough faith? Será que eu não estou tendo fé What is suficiente? wrong with O me? que está errado comigo?
But remember this, Mas se lembrem disso. Jesus' life on earth A vida de Jesus na was terra filled with hardship, foi cheia de tribulações, betrayal, traições, loneliness, solidão and even death on the cross. e até a morte na cruz. He gave up everything being God E ele abriu mão de tudo sendo to take on our sin. de ser Deus para tomar os nossos die pecados in our place. e morrer em nosso lugar. You see, we must understand Sabe, e o que nós precisamos that entender some of the things that we like to have, é que algumas coisas que nós gostamos de ter our comfort, é conforto, our money, é our dinheiro, security, é segurança, our good health, é uma saúde boa. those are not things that represent God's presence. Mas isso não é exatamente elementos You que see, representam God- a presença de Deus. God is not with us more because we're healthy, Deus não está mais com a gente porque nós somos saudáveis. just like He's not with us less when we're Da unhealthy. mesma forma, ele não está mais com a gente porque nós não estamos It mais doesn't matter saudáveis. the circumstance Porque não importam as circunstâncias. because He loves us the same. Porque ele nos ama da mesma And forma. He is always with us. E ele está sempre He conosco. is God Emmanuel. Ele é o Deus Emanuel. You see, one of the things that I thought Então, uma das coisas que eu pensei was that faith meant that I had to believe in God more. é que o significado de fé era que eu tinha que acreditar mais em Deus. That I had to try harder to understand Him. É que eu tinha que tentar mais para entendê-lo. That my faith was something magical É inside. que quase como a fé fosse algo mágico dentro de mim. But that is not what faith is. Mas isso não é fé. Instead, faith is surrendering more. Fé, ao invés disso, fé é se render mais a Ele. It's not something I can think of. Não é algo que eu posso pensar. It's not something I can produce Não more é of. algo que eu posso produzir It's mais. something that happens when I surrender to the Lord. É algo que eu posso fazer me rendendo mais a Ele. You see, faith has action Porque fé tem ação. because surrender means that we have to let go. Porque se render significa que nós precisamos abandonar algo. I have to let go of my doubt. Eu preciso abandonar a I minha have to let dúvida. go of my Eu pride. preciso abandonar meu I have orgulho. to let go of my unanswered Eu questions. preciso abandonar as minhas perguntas não respondidas. I have to let go of my troubles. E eu preciso abandonar as minhas tribulações. And it means that I have to trust Him. Isso significa que eu preciso confiar nele. It means that I take steps of surrender to the Então Lord. significa que nós vamos tomando ações, passos de ações para se render ao Senhor. Have you ever had something happen in your life Você já teve algo acontecendo na sua vida and you didn't know how to e pray? você não sabia nem como orar? Maybe you got some bad news. Talvez foi uma notícia ruim. Maybe something happened to a loved one or family member Talvez alguma coisa aconteceu com alguém que você ama, na sua família. and you didn't know how to pray for them. Você não sabia nem como orar por eles. When I was a boy, Quando eu era criança, I had a pastor tell me, eu tinha um pastor que me dizia: when you don't know how to pray quando você não sabe como orar and you don't know what else to e say, você não sabe nem o que you dizer, can just speak the name of Jesus. só proclama o nome de Jesus. And when you say the name of E Jesus, sempre que você disser o nome de Jesus, 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 Jesus. Jesus. Maybe that's all you know what to say. Talvez Jesus, é a única coisa que você consiga Jesus. falar. You Jesus, see, Jesus. there's power in that name. Mas existe poder no nome de There's power Jesus. in the name of Mas Jesus. existe poder no nome de The Bible Jesus. says when you speak His name, A Bíblia vai dizer que quando você diz o nome de that Jesus, every knee will bow que todo joelho se and dobrará, every tongue will que confess toda língua vai that confessar Jesus is Lord. que Jesus é o Senhor. You see, there's power in the name of Jesus. Porque existe poder no There's nome de life in the Jesus. name of Tem Jesus. vida no nome de There's Jesus. light in the name of Tem Jesus. luz no nome de Jesus. There's joy in the name of Existe Jesus. alegria no nome de Jesus. And in that moment of my life, E naquele momento da minha I vida, didn't know how to pray. eu não sabia nem como I orar. didn't know what to say Eu to não God. sabia o que dizer para Deus. But I would just lay in my bed and say, Mas eu Jesus, só deitaria na minha cama Jesus. e falava Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. I didn't know what God was going to do. Eu não sabia o que Deus ia fazer comigo. I didn't know how it was going to happen. Eu não sabia o que ia acontecer. But I decided to trust Him Mas eu comecei a decidir confiar by nele surrendering to Him. e me render totalmente a ele. I said, God, do whatever you want to E do. eu falei: Deus, faz o que você quer fazer. My life is not mine, it's yours. A minha vida não é minha, é sua. When people get this level of cancer, Quando alguém é acometido com esse nível de câncer, the survival rate is not good. as estatísticas falam que a chance de sobrevivência não é The grande. doctor told me to go home and get my house in order. E o meu médico me orientou a ir só ir para casa e cuidar da minha casa, da minha família. But I was trusting the Lord. Mas eu estava confiando no Senhor. Many people don't live beyond 5, 6, 7 months. Muitas pessoas não vivem além de 5, 6 anos. But I trusted God. Mas eu confiei em Deus. And today, E hoje it's been almost 28 months.
fazem quase 28 meses. And 1 month ago, E um mês I went atrás, to the doctor eu fui no médico and I had new e scans. eu tive mais I've tomografia. been doing treatment, Eu tenho chemotherapy, feito tratamentos, surgery, quimioterapia, radiation, radiação, and after cirurgia. all of that, E depois de tudo isso, the doctor read the results back, o médico me falou o and resultado it de said tudo there isso. is no evidence of any E disease. ele constatou que não existe nenhuma evidência de tumor no meu corpo. Amen. Amém? God is faithful, Porque Deus é fiel. and I would love to have been healed overnight. Eu gostaria muito de ter sido curado de um dia para o outro. When we want God to move, sometimes we want it right now. Porque quando nós queremos ver Deus se mover, a gente quer de forma imediata. But when we trust God, Mas quando nós confiamos no Senhor, He is never late, Ele nunca se and He will entardeça. always hear us. E Ele sempre nos ouve. But He's called you and me E Ele chama você e a to mim be a living expression para que nós possamos ser uma expressão of who He viva is in de our lives quem Ele é na nossa vida to other people. para outras pessoas. You see, we are to let our light shine Sabe, nós precisamos deixar a luz que está em nós brilhar so that the light of Christ will shine, para que a luz de Cristo brilhe. so that the light of Christ will push back the darkness, Para que a luz de Cristo triunfe sobre as trevas. so that other lives will be changed. Para que outras vidas sejam impactadas. You see, I want to give you 3 things that Jesus did. Eu quero falar sobre 3 coisas que Jesus fez. Number 1, Jesus was intentional. Número 1, Jesus era intencional. You see, Jesus always had a mission, and He always had a purpose. Sabe, Jesus ele sempre tinha um propósito e uma missão. He would go and preach to one crowd, Ele pregaria para uma and then multidão. go to another town and preach to another crowd. Ele iria para uma outra cidade e pregaria para uma And outra yet, while He multidão. was preaching, sometimes He would talk to a certain individual. Mas na mesma hora que ele estava pregando para uma multidão, ele falaria individualmente com uma pessoa. He was intentional about His day. Ele era muito intencional sobre o seu dia. I believe God wants us to be intentional, E eu creio que Deus deseja que nós sejamos that we intencionais. live our life with purpose, Que nós vivamos uma vida com that we propósito. see the world as a lost world, Que nós vejamos o mundo como um mundo and perdido. we have a purpose Mas que nós temos um to lead propósito people out of para darkness, ajudar pessoas a saírem das that trevas. they might know God, Que eles conheçam that a they Deus. might find freedom, Que eles encontrem discover liberdade. their purpose, Que eles descubram o and that propósito. we make that E difference. que nós possamos You see, fazer essa we've got to be diferença. intentional about the Então, message. ser intencional com a mensagem do Evangelho. And number 2, Número Jesus 2. was interruptible. Jesus, ele era interruptível. Jesus allowed people to interrupt Him. Ele permitia que pessoas o interrompessem. Many times when Jesus was preaching, Muitas vezes quando Jesus estava people pregando, from the crowd would interrupt Him. pessoas na multidão iam interrompê-lo. One time Jesus was preaching in a home, Uma vez Jesus estava pregando numa and casa somebody lowered a crippled man through the roof. e um grupo de pessoas começou a descer um aleijado, They né, um interrupted- deficiente no telhado de uma casa They interrupted His message. e interrompeu a mensagem de One Jesus. time when He was walking through the crowd, Uma vez quando ele estava andando no meio de uma multidão, somebody came and grabbed His garment. alguém veio e segurou nas They vestes dele interrupted His e movement. interrompeu o movimento And dele. in those moments, E nesses momentos, Jesus did not rebuke the crowd. Jesus não impediu que aquilo acontecesse. He did not call the dream team to come and get the crowd away. Ele não chamou a Dream Team para intervir e tirar aquela pessoa. When He was interrupted, Quando ele era interrompido, He listened ele ouvia and He made a difference. e ele fazia a diferença. He spoke to those men. Ele falava com aqueles He homens. spoke to the woman. Ele falou com aquela He mulher. spoke to the cripple. Ele falou com aquele And He said, "Be aleijado. healed. E eles eram Go and curados. sin no more. E ele falou, olha, não peque Your mais. life has been A changed." sua vida foi transformada. We must be interruptible. Nós precisamos permitir interrupções. When somebody comes our way Sabe, quando alguém vem no And nosso we are caminho busy, e nós estamos and we have ocupados, other plans, nós temos outros planos, God might have other plans in that moment talvez Deus tenha outros because planos He wants naquele to momento, use you porque Ele está querendo interromper você to shine the light of the para gospel que assim você compartilhe a luz in de that Cristo circumstance. nessas circunstâncias. Jesus might want to set somebody free. Sabe, talvez Jesus está querendo libertar alguém, Would you let Jesus interrupt you? mas você deixaria Jesus interromper você? Because it might make the difference Porque talvez in faça somebody diferença na else's vida life. de alguém. And finally, number 3, E Jesus finalmente, número 3, was inviting. Jesus, ele era convidativo, ele era acolhedor. Jesus invited
everyone to come. Jesus, ele convidava as pessoas para vir. He had an attitude of loving people. Ele tinha uma atitude de amabilidade com as pessoas. He had an attitude of inviting them in. Ele tinha uma atitude de ficar convidando as pessoas. Do you invite people into your life? Você tem convidado pessoas para Are a you sua willing vida? to share your light to the world? Você está disposto a compartilhar a sua luz, a luz de Cristo que está em você para o mundo? You see, we all have a testimony. Sabe, todos nós aqui temos um testemunho. God has ministered to your life. Deus já ministrou isso na sua vida. For many of you in this room, Jesus has set you free. Sabe, para muitos aqui, Jesus já te libertou de algo. And somebody else needs to hear E alguém precisa ouvir the o que Deus fez message por of the você. gospel in your A life. mensagem do evangelho através da sua vida. And there's somebody near you, E tem alguém perto de maybe você. at your work, Talvez é no seu maybe in trabalho. your community, Talvez é na sua that needs cidade. to be Que invited. precisa ser convidado. They need to be invited into the Eles kingdom. precisam receber o convite para o reino. Let us follow the example of Jesus. Vamos seguir o exemplo Let de us live Jesus. to be intentional. Vamos seguir vivendo para ser Let intencionais. us live to be interrupted. Vamos ser interrompidos por And Ele. let us live to be inviting others. E vamos viver uma vida que vai convidar outros. You see, my prayer for you today A minha oração para is você that hoje you would recognize é que você reconhecer that you are the light of the que world. você é a luz do That mundo. when light pierces darkness, Que quando a luz triunfa sobre as trevas, you are that light você é aquela luz that drives out the darkness in the world. que expulsa as trevas desse mundo. And you can't earn more of E Jesus. você não pode merecer mais You don't have to Jesus. believe more. Você não precisa acreditar mais. You must just simply surrender. Talvez o que você precisa é simplesmente se render mais. And I want to ask you a question today. Eu quero fazer uma pergunta para você. What is it that you need to surrender to Jesus? O que você precisa se render ao Senhor? You see, God wants to use you. Sabe, Deus ele quer usar você. He wants you to bring light into this dark world. Ele quer que você traga essa He luz wants para you to esse bring mundo joy de to this trevas. world. Ele quer que você traga He wants you alegria. to live with purpose. Ele quer que você viva com um But propósito. what is holding you back right now? Mas o que está impedindo você de fazer isso? Is it your loneliness? É a sua solidão? Is it your fear? É o seu medo? Is it your circumstance? São as circunstâncias? I don't know why or what your circumstance is today. Eu não conheço as suas circunstâncias But hoje. nothing is too big for God. Mas nada impede a Deus, nada é tão grande, maior que Deus. Over the last 2 years, Nos últimos 2 anos, there were times that I thought tinham tempos que eu pensava that maybe God was done with me. que Deus já tinha acabado, já tinha When we would finalizado comigo. when we would travel the world, Quando nós viajávamos no mundo, we loved it. a gente amava. But when I got sick, I never knew if I would travel again. Quando eu fiquei doente, eu nunca soube se eu conseguiria viajar de novo para fora. And I stand here today E eu estou aqui diante de vocês as a hoje living testimony como um testemunho of the vivo power of God do poder de Deus to change our para circumstance. que nós mudemos as nossas circunstâncias And God wants to change your e circumstance que Deus today. possa mudar também as Would suas you circunstâncias. let him do something in you? Você poderia permitir que Deus fizesse algo na sua You vida? see, because when we speak the name of Jesus, Sabe, porque, de novo, quando nós falamos do nome the de Bible Jesus, says he is our King of Kings. a Bíblia vai dizer que esse nome é o Rei dos Reis. He is our Lord of Lords. Ele é o Senhor dos Senhores. He is powerful. Ele é poderoso. He is merciful. Ele é He is misericordioso. our Savior. Ele é o nosso Salvador. He is holy. Ele é santo. He is good. Ele é bom. He is life. Ele é vida. His burden is light. E o seu fardo é leve. He gives us strength. Ele nos dá força. He heals the sick. Ele cura o doente. He cleanses us. Ele nos limpa. He forgives us. Ele nos perdoa. He delivers us. Ele nos liberta. He defends us. Ele nos He defende. blesses us. Ele nos He abençoa. serves us. Ele nos serve. And he never leaves us. E Ele nunca nos You are abandona. not alone. Você não está sozinho. Jesus is with you. Porque Jesus está com Will you você. surrender to him Você se today? renderia a Ele hoje. We want to pray with you today. Quero orar por você We want to hoje. believe that God will touch you in this Eu moment. quero orar e eu creio que Deus vai tocar em você nesse That God will momento. take you beyond your Sabe circumstance. que Deus vai agir além das suas That he will push circunstâncias. back the darkness. Que Ele vai triunfar sobre as That he will trevas. breathe new life. Que Ele vai trazer nova That he will vida. give you new joy. Que Ele vai te trazer and nova new alegria, encouragement, novo and new encorajamento, purpose today. novo propósito And hoje. maybe you need healing today. Talvez você precise de uma We cura hoje. believe in divine healing. Nós cremos numa
numa cura divina. That God will touch your body. Que Maybe you Deus need, pode tocar o seu corpo. maybe you need to be set free. Talvez você precise de uma libertação. Today is the day God wants to set E you eu free. creio que hoje pode ser um dia que Deus pode te libertar. Maybe you want to take a step with purpose in your life. Sabe, talvez você esteja carente de um propósito. Maybe you want to be used by God. Você queira ser usado por Deus. Today is the day Sabe, hoje é o dia that the darkness is peeled back que as trevas and são you expulsas. recognize you are not alone. Reconheça que você não está sozinho. Jesus is with you. Jesus está com você. He's here in this place. Jesus está nesse And he lugar. will never leave E you. Ele nunca vai nos Come on, abandonar. Pastor Samuel, let's Vamos lá. pray for people.